Bem, eu gostaria que a gente fizesse isso. Eu gostaria que a gente fizesse isso em grupos. Não sei o que que vocês acham, né? Eu falo eu gostaria porque eu gosto de conversar na temática, na modalidade, né? Então, se vocês puderam ler o trabalho, né? A gente poderia conversar isso, porque é importante. Esse primeiro a gente conversa assim um pouco em geral, né? Em geral, sobre os diagnósticos, e logo a gente vai, e aí podemos fazer, e a gente vai aprofundar o trabalho das autoras, né? Me passa isso, Manigan, tá? Eu gostaria que a gente fizesse isso, por favor. Todos, todas. Porque é importante conhecer a realidade sociolinguística antes de desenhar um projeto de revitalização, né? Quais informações vocês acreditam que deveríamos conhecer antes de propor uma política de revitalização linguística? Eu sei que nós conhecemos nossos contextos, que conhecemos os desafios dos nossos contextos, então também. Quais foram os principais desafios? Aqui tem um erro. Nesses contextos deveria ser, né? Nesse contexto. Nos seus contextos. E discutir um pouco, mas não muito tempo, porque se a gente se coloca para discutir de verdade, a gente poderia se colocar para discutir o tempo todo, né? Discutir, mas é mais para como quando a gente pensa como a gente pode fazer incidência dos nossos lugares, né? Eu tinha dito a pergunta que eu deixei no dia, a última conversa que a gente teve, era como funcionários, mas logo o professor Fernando me disse que nem todos eram funcionários também. Funcionários e funcionários que também têm líderes, também têm. Então, dos seus lugares, né? Dos nossos lugares de trabalho, como a gente pode fazer incidência dos nossos lugares de trabalho, como professores, professoras, líderes, os postos onde a gente vive e trabalha, como fazer essa incidência. E daqui também, daqui a pensar nos nossos trabalhos, né? Mas não, não, fazendo a conversa, eu sei que essas perguntas vocês podem ficar pensando muito, mas era uma pequena discussão para em seguida depois socializar as nossas respostas numa, num quadro do Zoom, tá? Então fazer umas equipes compartilhadas de Zoom. Agora, quantas pessoas estamos? Estamos em. Onde eu posso ver o número de participantes? 31 nesse momento. 31. Hum. Podemos fazer grupos de quatro? Talvez grupos aleatórios de quatro pessoas. Participantes. Não sei porque eu não vejo. Eu não consigo ver meu. Não, ainda não quero abrir o quadro. Não, não, não.
Quadro eu posso ver depois. Quem tá como anfitrião? Eu, Nila. Tem um ícone que diz mais. Aí você teria que fazer clique e vai te aparecer a opção. Ah, aqui, aqui, aqui. Já achei, já achei. Participantes. Eu tô como anfitrião, então. Mas. Deixa eu ver. Habilitar sala. Silenciar participantes. Como fazemos salinhas? Agora eu não consigo fazer as salas. Eu posso criar, Nila. Sim? 4 salas, né? De repente, 7 salas aleatórias, por favor. E 10 minutos, por favor. Tá bom? Ok. Quantas salas? 7 ou 4? 7, com 4 participantes cada. Ah, perfeito, perfeito. Então, vou criar. O edital. Vou criar as salas aqui agora. Obrigada. E as salas estão aleatórias? Sim. Obrigada. Às vezes o Zoom é meio difícil. Podemos colocar em todas as salas que saia o slide? Sim, né? Não, não sei se é possível essa opção. Ah, mas não é essa. Essa teria que estar em todas as salas. É possível colocar em todas as salas?
Pronto, já está. Você também tem a opção de entrar em qualquer uma das salas. Nila, obrigada. Eu acredito que com 10 minutos e depois a gente volta aqui estaria perfeito. Tá bom.
Bem, esse. Vocês conseguem ver o quadro? Sim, a gente consegue. Obrigado. Muito obrigada por responder. Bem, então, por favor, aqui escrevam o que vocês compartilharam. Isso aqui eu vou apagar. Escrevam contexto, escrevam palavras, o que vocês quiserem. Ideias, não? O que vocês quiserem, tá? Sobre pontos-chave, né? Todos, todos podem ir colocando suas ideias. Vão movendo e vão adicionando seus textos, tá? Vão movendo só. Não acontece nada, tá? Uhum, obrigado. Assim, por favor. Pronto, obrigado. Aqui, essas aspirações. Estava importante, estava sendo escrita. Por favor, resgatem isso. Ah, pronto. Obrigada. Desaparição de texto. O que que aconteceu? O que aconteceu? Talvez eu esteja aqui ajustar a tela. E agora? Igual o meu e eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E agora? Não, não. Não consigo ver. Não conseguimos ver. E agora? Sim, agora sim, agora sim. O meu eu não encontro mais. Desculpa, eu ainda não achei o que eu fiz. No entiendo, de repente escribo y luego E de repente eu escrevo e alguém escreve em cima. Acho que não é para uma pessoa só. Então, vamos colocar esse daqui. Se a gente move um pouco, talvez. Qual é o que desapareceu? Qual era o que estava escrito? De Nicandro. E falava que. Desculpa, desculpa, um segundo, um minuto, um minuto. Aqui tem texto. Eu não consegui escrever nada.
Aqui estão os textos. Talvez a gente tenha simplesmente que mover um pouco. Ó, tudo isso aqui que a gente está movendo não significa nenhuma hierarquia. Só para que todos fiquem aqui. Agora temos tudo. Tem algum que falta? Eu não consigo achar o meu. O meu eu não achei mais. O que desapareceu, apareceu? Não, não. Não, não consegui mais encontrar. Não, deixa eu ver. E agora você consegue ver? E agora? Hum, E agora? Aqui. Esse? Não, não. Bem, vamos. E aqui você consegue ver? Vamos ir lendo e vamos apagando. O que que você acha? Para a gente encontra? O que você acha? Ah, pode ser. Sim, sim. Então, vemos esse primeiro, tá? Categorizar aos tipos de falantes existentes. O que que a gente pode falar dessa ideia? Essa é uma ideia bastante complexa. Quando a gente tem ideias assim, é que a gente às vezes acha muito simples, né? Porque é uma oração muito curta. Na verdade, é uma ideia bem complexa, né? Bem complexa, porque categorizar os tipos de falantes existentes, a pessoa que explicou, que escreveu, quer resolver isso? Quer falar sobre? Sim, aqui ali. Oi, boa noite. Bem, eu falo com relação ao processo de revitalização, você tem que poder mapear quais tipos de falantes você tem para poder trabalhar certos temas em específico. Por exemplo, você pode ter falantes que são muito fluidos e que têm mais dificuldade em gramática, vocabulário, textos, né? Você tem outro tipo de falantes que, por exemplo, são lembradores, mas os lembradores às vezes têm temas em específico, né, que eles trabalham. Por exemplo, caça, pesca, plantas medicinais. Talvez eles não possam ter todos os fluidos, então você pode trabalhar com esse tipo de informação específica. É mais categorizando com relação ao mapeamento dos dentro do seu projeto de revitalização, quais aspectos trabalhar numa comunidade e com quem trabalhar. Seria isso. Obrigado, Lee. Sim, isso é como a gente fala, é uma oração muito simples.
que abarca muitos tipos de falantes. Quando a gente fala tipos de falantes existentes, né? Então, falantes existentes vamos ter diferentes falantes, né? Falantes que realmente falam a língua, porque estamos em zonas. Muito obrigada, né? Estamos em zonas. Isso a gente vai ter que fazer. Isso a gente faz em zonas de conflito linguístico, né? Normalmente eles nos dizem zonas de contato linguístico, mas não são zonas de contato linguístico. E nós sabemos bastante bem. As zonas não são de contato, mas de conflito linguístico. E nessas zonas de conflito, as zonas de contato realmente são de conflito, onde existe uma língua, onde nos falam língua majoritária. Sempre nos falam língua majoritária e língua minorizada, né? Claro, a língua minorizada pelas situações que já temos aqui, né? Escrito. A língua minorizada por todas essas situações de predação. Assim como existe depredação das plantas, tem depredação da língua, né? Então, nessas zonas de conflito, tudo que a gente conhece, vamos ter também uma língua majorizada, né? Por todas essas situações que a língua minoritária, né? Que vai se tornar em língua minorizada, fazer com que a outra vá e se torne uma língua minorizada, né? A outra língua vai comer, que era a metáfora que essa linguística Tobirucha Kangas usava. As línguas majorizadas comem as outras línguas. Se tornam, vão lá e comem. Então, esses falantes, esses falantes que a gente pensa que são bilíngues, né? Mas que tipo de bilíngues temos? Então temos que ver, temos que caracterizar que tipo de bilíngues, se é que temos bilíngues, que tipo de bilíngues podemos ter. Então temos que caracterizar os falantes que temos. Uma questão que a gente poderia fazer num diagnóstico, uma das coisas que temos que fazer em um diagnóstico é categorizar os falantes. E isso é fundamental. Nós falam conosco, né? Desculpem a palavra, mas nos dizem, sim, nessa comunidade as crianças são bilíngues. Sim, nessa comunidade, porque uma das questões mais importantes é a transmissão intergeracional, né? Se tem, porque se ensina, por exemplo, a língua minorizada às crianças. Mas a língua, as crianças falam a língua porque é a língua que falam com os avós e nada mais, mas não com os pais. E um dia, infelizmente, os avós morrem e os avós e as avós morrem. Logo, essas crianças vão ser socializadas só na língua majoritária. Então, categorizar os tipos de falantes existentes no diagnóstico, vamos ver o grau de vitalidade da língua minorizada, da língua de minoria. Vamos medir, vamos ver a vitalidade da língua. Vamos a tomar a pressão à língua quando a gente categoriza como
está. Se a gente vê, por exemplo, que os falantes existentes são, ele nos disse, lembradores. Somente temos pessoas que se lembram da língua. Então, a gente não tem falantes, a gente tem ouvintes, não temos falantes. Já estamos numa língua num perigo bastante, imagine. Então, essa é uma das questões que nos leva, que o diagnóstico nos leva. Então, ali, com sua permissão, eu vou apagar, tá? Tudo bem? Só vou. Não, 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 não. É, pronto. Então, isso já tá. Agora a gente vem para cá. Esse daqui. O diagnóstico é importante para saber com que aliados e com quais limitações a gente vai encontrar para iniciar um processo de revitalização. Perfeito. Perfeito, porque estamos fazendo o trabalho juntos e isso é importante porque já estamos indo além do mais. Quando falamos de diagnóstico, não só temos que pensar no que é, mas também essa é muito boa porque vamos também ao trabalho da metodologia, né? Os diagnósticos têm que ser descolonizadores, como a gente disse no outro dia, né? Ah, já vai dar 7 da noite. Ah, mas não importa. Então, perfeito. Então, quem escreveu isso, por favor? Um comentário, por favor, para isso. Quem escreveu, por favor, porque isso aqui é muito importante. Já vai faltar só 1 hora para ver só o outro trabalho. Por favor. Isso aqui é muito bom porque a gente já está indo à metodologia que justamente o que a gente vai ver no horário da leitura que vem. Então, acho perfeito a gente se adiantar ao que vem. Por favor, a pessoa que colocou isso está aqui? Acho que está falando, mas não dá para ouvir. A pessoa, digo, porque eu escuto alguma coisa de fundo assim, mas eu não sei quem está falando. Oh, que pena, vocês não sabem quem é? Bem, isso é justamente o que a gente tem que fazer. Um diagnóstico, a gente não pode, a gente já falou, né? E tá no texto, né? Quando a gente faz um diagnóstico, temos que trabalhar com uma metodologia de pesquisação participativa e não em uma acadêmica, né? Acadêmica, uma pesquisa acadêmica pura. Os acadêmicos vão ser nossos, são aliados e têm que ser aliados, ou seja, se é aliado, se é aliado, se não é considerado, se é aliado e vai fazer às vezes aliado, perfeito. E para isso temos o acadêmico, a acadêmica, tá para ser aliado do processo, né? Para poder ajudar nesse processo. Então, e obviamente isso é fundamental no processo de pesquisa, no diagnóstico, saber com quem a gente vai contar. Infelizmente,
Infelizmente, a gente vai contar. Infelizmente, a gente. Aqui, para fazer um diagnóstico, é necessária a coordenação interinstitucional. Para fazer o diagnóstico, precisamos da coordenação interinstitucional. Mas o que acontece? A gente vai ter conflitos entre os entes nacionais, porque nós temos e conhecemos bastante bem nossas realidades, né? E eu acredito que todos nós conhecemos muito bem na realidade da América Latina. E aí tem problema, né? A burocracia da América Latina é horrível. E aqui, por que que é assim? Por que que vocês acreditam que é assim? Como eu subo isso um pouco mais, afastar. Oi, desculpa. Desculpa. Eu sei que eu poderia pedir a tradução, eu já coloquei. Você pode repetir, por favor? Obrigada, muito obrigado. Exatamente. Isso é o que acontece. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Isso é o que está acontecendo. Quando a gente colocado esses desafios, exato. En- en- Então, esses desafios do Estado, a política estadual, do Estado, a política pequenininha, temos os problemas, né? Aqui. Os conflitos entre os entes nacionais, federais, estaduais e municipais, porque em cada um desses vai existir um chefe. Em cada um desses chefes vai dar. Então, eu acredito que se a gente vê falta de credibilidade,
falta de credibilidade nos projetos de revitalização construídos pelas próprias comunidades. Isso eu acho, isso tudo me parece muito importante. Eu acho que cada um desses, eu acredito, porque se a gente vê cada um desses, eu leio cada uma das questões que cada um de vocês colocou, e eu acredito que todos vocês leem cada folha dessas, o contexto histórico da violência sobre falantes das línguas indígenas, para ver os diagnósticos e veem essa realidade. E eu acho que cada um de vocês lê isso e vê que isso que vocês estão vendo aqui é comum a todas as realidades dos nossos contextos. Ou seja, ninguém vai dizer isso aqui é diferente na minha comunidade. Não, na minha comunidade, sim, acreditam nos projetos de revitalização construídos pela minha comunidade, né? Então, eu acho que nós vemos aqui, então, aqui nesse quadro, a gente descreveu que seria que, importante que a gente vai ter, né? Então, temos por aqui nesse quadro, a gente vê várias coisas, né? Temos, por um lado, temos a problemática, né? Toda a problemática de como fazer frente. E a nossa problemática frente aos diagnósticos. Logo, a gente tem por que que é importante fazer nossos diagnósticos, né? É importante aqui mobilização das comunidades. Eu não quero ir, não quero deixar isso com o comentário que foi apagado. O comentário que foi apagado pode ser dito verbalmente, por favor. Boa noite, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Não fui eu, mas com base no que eu não pude escrever no quadro, meu aporte no grupo foi o seguinte: pensando que a informação, primeiro, o diagnóstico é importante, mas que nada, porque é o que ele pega a informação, né? Coleta a informação. Sem isso, não é possível fazer desenho. Se requer ter uma base, uma informação-chave, como pesquisadores a gente tem que ter, para poder, então, desenhar um projeto de revitalização da língua. Aqui no Panamá, nós contamos com uma instituição que se chama Instituto Nacional de Estatística e Censo. É o que faz a cada, a cada 10 anos faz um censo de populacional e de vivenda. Então, eu acredito que poderia ser uma das instituições que pode brindar essa informação para nós, tomarmos como instrumento necessário para poder fazer o diagnóstico. Então, é uma informação que acolhe uma instituição, as comunidades. E isso poderia servir para para desenhar um projeto. Dois, por outro lado, sem nenhuma informação, a gente não pode fazer diagnóstico, como eu estava colocando, como o médico coloca para colocar, para atender o paciente, tem que fazer um diagnóstico do que realmente é o sangue do corpo, não sei. Então, para poder receitar medicamento, aplicar um remédio, etc. Da mesma forma, temos que fazer dentro da comunidade e com os interessados das comunidades. E conhecer também o nível que as comunidades tenham de interesse para poder revitalizar a língua. Eu acho esse foi meu aporte e eu não tive tão claro, talvez não foi tão claro, mas esse foi meu aporte, Velho Rodrigues do Panamá. Muito obrigado, senhora velha. Exato. Então temos que fazer isso para poder, temos que diagnosticar o paciente, né, a comunidade. Então temos que conhecer para estabelecer as estratégias, né? Isso vai nos mobilizar enquanto comunidade. Então temos que fazer da comunidade, como vocês mesmos colocaram.
Isso temos grandes problemas, porque como foi muito bem foi dito, não acreditamos, né? E eu tenho que contar algo, né? Eu estive um tempo trabalhando no ministério. Nos ministérios, às vezes, não acreditam que esses diagnósticos têm que ser feitos sempre. Não é que é feito uma vez só, né? Deixa eu ver como eu paro de compartilhar isso. Eu tenho que parar de compartilhar. Os ministérios, ou seja, os ministérios param de acreditar nisso, né? Eu quero compartilhar É, outra coisa agora. boa noite, professora. Queria fazer um comentário, sim? Em Sim, por relação favor. à credibilidade, dos projetos de revitalização de línguas indígenas. No Brasil, aí eu tenho assim, acompanhado em particular de que a maioria dos projetos de revitalização, ela surge das comunidades. Então, é uma reivindicação que começa no núcleo pequeno, mas das comunidades indígenas. E então, eu vejo que esse diagnóstico trazer essa realidade, onde surge esse projeto de revitalização das línguas indígenas, e em muitas situações, por ser das comunidades indígenas, não há a valorização por parte dos órgãos, das instituições, do trabalho que está sendo realizado. E eu vivi isso no meu povo. A descredibilidade, a desmotivação e até dizer que a gente não conseguiria. Trazendo isso como uma realidade no ponto sobre a credibilidade do trabalho de revitalização das línguas indígenas. Esse comentário. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, muitíssimo obrigado, Nubia. Sim, eles não acreditam, exatamente, não acreditam. E não dão dinheiro para que a comunidade possa fazer. Eles não acreditam. Isso é o que indigna a gente, né? Eu acredito muito, você, que os estados não acreditam que a comunidade pode fazer seu, suas revitalizações e todo o demais. Eles acreditam que tem que vir. Isso, isso é indignante, é uma falta de respeito e todo o demais. Sim, sim. Eu queria comentar que os diagnósticos têm que ser feitos de forma muito seguida, ou seja, porque as realidades sociolinguísticas são muito diferentes, né? Pelas pressões, pelas pressões dos estados, né? Dos governos. Os governos são cada vez pressionam mais a que as pessoas mudem, decidam não falar com seus filhos suas línguas. Numa comunidade, os irmãos mais velhos falam a língua indígena e os irmãos mais novos, mais criancinhas, já não falam. Antes não diziam os pais falam a língua e as filhos já não falam. Mas agora a gente vê coisas mais assombrosas. Os irmãos mais velhos falam a língua e os irmãos mais novos já não falam. Ou seja, irmãos, e quando eu falo de irmãos mais velhos, eu falo de uma diferença de 4 anos entre um e outro. Uma diferença pequena, assim. Sim, por favor? Sim, sim. Pode falar, por favor, Nini. Jenny, levantou a mão?
Alô, boa noite. Sim, sim. Eu tenho um pouco de dificuldade porque eu não estou no meu território. Eu estou saindo de uma formação pedagógica, mas eu estive muito interessado em cumprir, em aprender. Eu te agradeço. Certamente está claro onde vai começar o início, onde vamos partir para trabalhar no projeto de revitalização linguística. É importante e conhecer essa situação sociolinguística nas nossas comunidades. Da minha parte, uma quantidade de informações que vão chegar e vão nos dar luzes sobre o que queremos e com o que contamos com o que queremos. Então, concretizar o diagnóstico, uma quantidade de informação sobre o número de falantes, idades, conceitos do seu uso em lares, escolas, rituais e nível de competência linguística também vai gerar uma informação importante sobre os fatores culturais e sociais, o papel da língua, a identidade, suas tradições, o estado atual da língua, segundo o grau de vitalidade ou ameaça dessa língua. Se existem métodos pedagógicos ou materiais pedagógicos, estratégias, desculpa, de pesquisas realizadas, os aspectos políticos e legais também são de vital importância porque nos dão luz sobre a faculdade do marco vigente em matéria linguística que temos nas nossas comunidades, e isso realmente é o que, para mim, conforma a estrutura para trabalhar um projeto em matéria de revitalização linguística. Sim, mas quando a gente olha para o diagnóstico sociolinguístico, a questão legal das leis que existem nesse momento, a gente, no diagnóstico sociolinguístico, as leis que estamos deixando, né? Nesse momento, é porque estamos vendo o diagnóstico, os autodiagnósticos. Os autodiagnósticos. Nós, agora nesse curso, vamos deixar de lado as leis, tá? Porque as leis, a gente pode ter leis maravilhosas, mas que não são cumpridas. É verdade. A gente pode ter leis maravilhosas. Nós temos uma lei geral, por exemplo, no Peru, tem uma lei geral de educação desde 2020. Se a gente tivesse, se essa lei geral de educação desde 2020 fosse cumprida, tivesse sido cumprida, se, se tivesse sido cumprida, nós teríamos crianças que já estariam na universidade falando, ou sejam, crianças bilíngues porque estariam na universidade, né? Mas não, não temos. E não se estariam vulnerabilizando os direitos das crianças, meninos e meninas bilíngues. E não teria matado, por exemplo. Então, a parte legal nesse diagnóstico a gente não vai ver, mas a gente vai ver os autodiagnósticos, os que partem da pesquisação participativa. Porque senão o outro seria um exame, um curso universitário para fazer uma questão de política, né? Uma análise da política, de política pública, né? Para revisar as políticas públicas, mas isso é interessante. É interessante, sim. É possível fazer uma análise das políticas públicas, incluso transversais, ver todas as políticas, mas para fazer esse diagnóstico, a gente interessa nesse curso, a gente fica mais interessado os diagnósticos das comunidades e levando em consideração o que a gente não foi tomado em consideração em muitos diagnósticos. Esses autodiagnósticos onde não se consulte, né, mas que se trabalhe com, a partir das próprias epistemologias, né, dos povos indígenas, né, para fazer
esses diagnósticos. Por isso a ideia é realizar o autodiagnóstico e até o momento é o único que nós temos, porque é o único que nós temos, o único diagnóstico que nós temos assim que saiu do estado para fazer diagnóstico que você trabalhou da Universidade da Colômbia, Universidade, ou seja, a comunidade, os povos indígenas, chamam de etnias, desculpas, mas, bem, né? Os povos indígenas, né, que trabalharam, os líderes dos povos indígenas, a universidade e o estado é o da Colômbia. E a ideia é que se revisem, que eu revisem com vocês e a partir de vocês revisem e vocês vejam como vocês encontram, né? Vocês, como vocês encontram e vocês vejam o que que vocês acham, né? Porque também muitas pessoas estão, muitos povos indígenas, muitos homens e mulheres dos povos estão questionando também a educação que seus filhos recebem, filhos e filhas na escola, né? E estão pensando numa educação própria, né? Que os estados reconheçam a educação que eles e elas recebem, né? Então, por aí. Então, um diagnóstico que vocês revisem e vejam a pertinência cultural e linguística. Sim, pode falar, por favor, Núbia. Sim, eu refletindo aqui sobre o grau de participação da comunidade nesse processo. Quem realmente se envolve na comunidade nesse processo? Tem realidades que a gente observa de que há um foco nas crianças, sim, e aí no seu processo de escolarização, mas com as maiores, os jovens, já não dá mais o foco, já tira o foco da questão da revitalização das línguas indígenas. Então, nós temos um paradoxo, um momento onde só os mais velhos, eles são falantes e falam com as crianças, e outro momento só as crianças, e não tem mais os mais velhos para falar. E eu fiquei aqui pensando, porque nas experiências que eu pude acompanhar vírgula, né? Poder tomar conhecimento, porque acompanhar de fato eu não acompanhei, a não sei um pouco do meu povo, é de que geralmente esses projetos de revitalização, aí eu trago para a questão da reflexão agora sobre os desafios, eles é tomado por uma liderança, um grupo de lideranças da comunidade que muitas vezes estão envolvidos em outros projetos maiores. Então, não dá o foco exclusivo da língua indígena, que isso vai se somar também com a questão dos recursos investidos nisso, isso financeiro e isso humano. E nesse foco, é, o que eu observo é que as mulheres são as que mais tomam isso para si, para o seu povo. Nós, mulheres, tomamos isso para o nosso povo. E assim também, mesmo assim, as mulheres elas têm outras pautas também a tocar, que não fica exclusivamente com as línguas, na revitalização da língua. Mas aí que está esse processo sociolinguístico da revitalização das línguas de cada povo. Então, eu estou trazendo um pouco o que entendo, reflito e o que realmente vivencio em relação à questão da revitalização. Obrigada. Obrigada. Eu também acabei de ver alguns projetos que a Fundação Proíbe. Não tenho muito conhecimento, mas eu vi um pouco essa questão de mulheres que ganharam uns projetos, né? E são todos de mulheres de pesquisa sobre suas línguas. Eu não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver o Word? Ou não? Onde eu...
Word não. Ah, não, ainda não, professora. Tá, então de repente, Dani pode compartilhar com vocês no WhatsApp esses projetos de mulheres que ganharam pequenos fundos, mas todos são projetos de mulheres de revitalização das suas línguas. Todos são mulheres. São projetos com pequenos fundos, ou seja, ganharam, ou seja, não ganhou muito, mas algo, né? Por projetos sustentados, ou seja, eu estive olhando no WhatsApp, desculpem, na internet, informação sobre mulheres que ganharam, sim, e ganharam, que tem anos, inclusive projetos que têm muitos anos e não têm personalidade jurídica, mas as pessoas, as senhoras não ligam para isso. Seguem trabalhando nesses projetos, né? Seguem trabalhando sem a burocracia, porque se você fica esperando a burocracia do seu país, da sua zona, você não vai ter nada nunca, né? Estão fazendo muito pelas suas línguas. Então, bem, vamos ver esse projeto de revitalização cultural e linguística que vocês já leram. Se vocês não leram, não importa, a gente vai discutir. E as perguntas são: quais fatores afetaram, por favor, vamos discutir rapidamente. Os que não leram, vamos fazer grupos, porque senão a gente não vai ter tempo, tá? Quais fatores afetaram a transmissão do Quechua em Pandora? Vocês se lembram? Essas foram as perguntas que as pesquisadoras levaram para a pesquisa, né? Desculpa, que pouca criatividade. Quais fatores afetaram a transmissão do Quechua, ou seja, que se deixa de transmitir o Quechua? Como isso influencia a escola? Essa é uma coisa incrível, né? O Quechua é deixado de se desloca pela escola? Essa é uma pergunta, às vezes você olha, né? Como a escola influencia no deslocamento do Quechua? E você já sabe, né? O Quechua. Você olha a pergunta, muda o Quechua por outra língua e aqui você já sabe a resposta, né? Em seguida, nós temos como foi aplicado a pesquisação participativa no diagnóstico. Essas são as três perguntas, e com essas perguntas, mais ou menos, a gente poderia ter a base para fazer um trabalho de diagnóstico, né? Um trabalho de diagnóstico, de pesquisação, de diagnóstico descolonizador, a incidência, né? Saber quais são os fatores que afetam a transmissão de uma língua, aqui a língua quechua, mas qualquer outra língua, como isso influencia, como a escola influencia, infelizmente, como agente colonizador. Normalmente, como a escola influencia, normalmente influencia como agente colonizador. Não deveria, mas influencia, né? E a escola chega e influencia dessa forma. E como é aplicada a pesquisação participativa? Desculpa que eu estou correndo, mas primeiro que a gente tem que fazer é um olhar, sempre temos que fazer isso, tá? Temos que ver isso, ou seja, a gente tem que entender que vamos para uma comunidade e a gente percebe isso.
Os irmãos mais velhos ainda falam a língua dos seus pais. Porque nos diziam, antes nos diziam, né? Os pais falam, os filhos já não falam. Os pais pararam de socializar. Ou seja, eu, quando eu estudava linguística, me diziam: os pais deixaram de socializar os seus filhos na sua língua, porque são marginalizados. Mas a situação ainda nas zonas onde ainda os pais socializavam seus filhos nas línguas originárias ou indígenas, ainda existiam zonas nas que isso acontecia. Chegamos a algo ainda mais grave. Nessas zonas onde ainda existia algumas zonas que os pais falavam, os irmãos mais velhos ainda falavam a língua e os irmãos menores já não falavam. Então a gente já percebe essas tendências, né? A situação, né? Então o diagnóstico começa com um olhar amplo às tendências gerais de deslocamento linguístico. Então você vai e olha, aqui existe deslocamento. Aqui esse deslocamento é ainda mais forte. Então temos que fazer diagnóstico. Ainda que os ministérios digam, vocês querem fazer diagnósticos a cada momento para pedir? Não, não, tem que fazer assim. Sim, tem que fazer. Aqui tem uma situação grave. Aqui tem uma situação grave que a gente tem que trabalhar. Então, isso aconteceu aqui, nesse projeto, essas pessoas foram para essa comunidade fazer o diagnóstico. A comunidade, olhou a comunidade e percebeu que existia uma situação de deslocamento linguístico. E, em seguida, pensou em quais metodologias podia usar e disse: a que eu vou usar é essa aqui. E a pesquisa, ação participativa, na sigla em espanhol. O que que é pesquisa ação participativa? É um enfoque a favor de subalternizada, né? Eles falam subalterno, na verdade não é subalterno, porque o subalterno é como se fosse passivo, não faz noção, esse é o subalterno, não. A você fizeram você um subalterno, então é esse que a transformação social, né? Isso da interculturalidade transformativa, né? Vamos para a praxis do marxismo, né? Isso de transformativa, a gente vai transformar as coisas. O mundo queremos, o Marx disse, né? A gente tem esse mundo, temos que transformar. Por isso, Luiz Henrique Lopes fala de interculturalidade transformativa, né? A transformação social, ao envolver a comunidade como agente de mudança, então vamos fazer um diagnóstico com a comunidade. A comunidade vai fazer e a comunidade vai ter agência. Então a comunidade tem que se colocar, vai ter agência para fazer o diagnóstico. Isso é fundamental. Se a comunidade não tem agência para fazer o diagnóstico não vai ter nenhum, nenhuma razão de existir. Então, isso é a pesquisação participativa. A gente trabalha a partir da ideia de que a comunidade tem agência. Isso é a pesquisação participativa. Às vezes parece óbvio, né? Não, você está explicando coisas que são muito óbvias. Como você vai querer fazer um diagnóstico, uma revitalização de uma língua, de uma comunidade, sem a agência da própria comunidade? Óbvio, né?
Mas parece que para o mundo que dominou e que colonizou 400 anos, essas coisas não são óbvias, né? Seguem assumindo que as coisas são como eles assumem que são, né? Que os indígenas são, pessoas que não têm alma, essas coisas. Tem que explicar para eles tudo isso, né? É óbvio, mas do mundo da academia, foi necessário inclusive colocar palavras para isso. Imaginem, a gente teve que colocar inclusive palavras para isso, ou seja, ter que explicar pesquisação participativa, no qual o subalterno tem que atuar. É óbvio que o subalterno subalternizado, tem que estar envolvido. É óbvio que tem que existir uma transformação social. É óbvio que a academia tem que pedir desculpa por todo o dano que fez. Pode falar, é velho. É velho? Sim, sim. Com relação ao que o companheiro que me antecedeu estava falando, e justamente o tema dos indígenas que nos vem e nos relaciona com o comunismo. Há pouco tempo eu estava lendo uma notícia que nós indígenas, nós não fomos romantizados com o marxismo. Então isso leva a que a educação também vai tratar de ver dessa forma e vão criando um sistema onde as crianças cada vez mais vão ser colonizadas pela ideologia do Ocidente, a gente vai dizer assim, né? Então, não sei, eu pensava que só isso acontecia aqui no nosso país, mas eu percebi que isso é da América Latina como um todo, toda a América Latina e outros setores onde as pessoas que são indígenas são de grupo afro. Se não forem indígenas, são de grupo afro. E com certeza isso motivou o Estado a fortalecer ou aumentar a robustez da política de educação para que uma língua seja dominadora sobre as populações indígenas. Era algo que eu queria trazer. Obrigado. Não, mas quando eu disse esse transformativo no sentido marxista, eu não digo que é esse, porque não consigo pensar em outro termo, né? Transformativo, né? Porque sim, ou seja, a transformação social nós necessitamos dela. Não sei. A transformação social, e da transformação social eu falo de Marx, né? Além do comunismo. Eu acredito que no século XXI não é para falar de comunismo, essas coisas, mas sim do termo transformação. Além do comunismo e essas ideologias, né? Mas da transformação social, nesse sentido, né? Eu espero que fique claro, tá? No sentido marxista e no sentido que a transformação social, sim, é necessária. Nesse sentido, no sentido que precisamos. Não podemos seguir pensando que os indígenas são menos como era pensávamos no século XVI, né? Sim, no século XVI. Por aí. E com relação ao enfoque do subalterno, no enfoque eurocêntrico que nós temos hoje, seguimos pensando que os indígenas seguem pensando em uma ideologia extrativista, onde são retirados os recursos dos indígenas, seguem pensando tudo o que se segue pensando sobre as terras e tudo dos povos indígenas, né?
Os indígenas não são considerados como donos dos seus recursos. Nesse sentido. Ah, Ada, você tinha levantado a mão? Desculpe. Eu acho que os indígenas vão para mais além dessas ideias do marxismo e tudo isso. Estão muito mais avançados do que isso. Desculpa. Ada? Ada, você levantou a mão? Alô? Ada tinha levantado a mão? Baixou pelo tempo. Quem levantou a mão? Acho que ninguém, professora. Podemos seguir. Tá bem, obrigada. Então já temos isso. Então, quais foram os dois descobertas-chave? O primeiro, as práticas plurilíngues diferenciadas, que é bem importante, né? Essas práticas são entre o quechua e o espanhol, né? Cada língua ocupa espaços e funções diferentes na vida cotidiana dos falantes, na comunidade, e essa daqui das ideologias linguísticas opostas que influenciam na transmissão e no uso do quechua. E aqui é interessante porque a gente via que existiam posturas que favorecem a sua manutenção como discursos que contribuem ao seu deslocamento, né? Aí existiam ideias de que o pai que não falava quechua para sua filha porque pensava que quechua era uma língua que não servia para nada. Siklit, assim, é assim que era dito. Eu não quero que você seja como eu, ou coisas assim. Porque tinha uma língua de atraso e tudo mais. Então, diziam, o quechua e o castelhano ocupam espaços e funções diferentes na comunidade. Isso é o que preocupa e preocupa muito, né? Redução de espaços de uso. O quechua perdeu presença na família, na comunidade e na escola. O que preocupa muito é quando a língua espanhol nas zonas que falam espanhol ou a língua portuguesa entra na casa. Tudo bem que se fale espanhol. O que que a gente vai fazer, né? Tudo bem. Mas que não se fale espanhol ou que não se fale português dentro de casa. E nenhuma dessas línguas deve entrar na casa. Quando essas línguas entram na casa, você já vai ter que começar a se preocupar. Eu tinha uma amiga, Carmen Lopes, que dizia: temos que colocar barreiras na casa para impedir que o espanhol entre. Temos que colocar barreiras na casa para impedir que o português entre. E muitas vezes a culpa disso é da escola. Minhas filhas foram a uma escola bilíngue que ensinava inglês, uma escola de elite. Minhas filhas, a mim, quando eu levava para a escola, nunca me disseram Nila, você tem a culpa que suas filhas não falem bem o inglês, porque você fala espanhol em casa. Nunca, nunca me disseram. Ou seja, nunca me disseram você na casa tem que falar inglês, para que falem bem o inglês no colégio. O que que vão me dizer?
Se eu pagava um monte de dinheiro no colégio. Para isso existiam as professoras que te ensinam, né? Mas as crianças, meninos e meninas indígenas, quando são levados para o colégio, seus professores dizem: Ah, você tem a culpa. Você fala em quechua com eles? Ou em qualquer língua indígena? O que que você quer? Que seja como você? Você tem que falar espanhol dentro de casa. Então, isso faz com que os pais reduzam os espaços de uso da língua e o espanhol ou o português entre na casa. Esse é um fator de deslocamento da língua na. Então, a escola é um agente de deslocamento. Fomenta o espanhol como língua dominante e desvincula aos falantes do quechua. Não tem nada mais antinatural do que um Guarani falando com outro Guarani em português, né? Isso é totalmente antinatural, mas a escola diz que isso é bom para o desenvolvimento. Então, esse é um fator. Isso é uma das coisas que essa pesquisadora vê quando faz o estudo e vê, mas também vê que existem algumas ideologias que favorecem a manutenção do quechua. Não, essa é uma língua ancestral importante, mas que os pais optaram por transmitir o quechua para assegurar o êxito dos seus filhos. E isso, o que que acontece com essa língua? Vai passar com muitas línguas. Isso acontece, isso os ministérios da educação fazem, né? Inclusive, eu vi que existe Ministério da Educação que fazem horários nos colégios. Segunda, espanhol. Terça, língua originária na escola. E dizem aos pais que também dentro de casa façam o mesmo. E falam para a avó: Já te disse que você não fale a sua língua com meu filho. Isso acontece. Isso acontece e isso não deveria acontecer, mas acontece. Bem, isso é o que elas veem. Isso é o que existe em grandes linhas, é possível ver no texto. Então, se vocês lerem, vocês vão encontrar os testemunhos dos pais, que são muito bonitos, né? E aqui nós temos chaves para um diagnóstico, né? A professora que não estava no seu território, que estava viajando, contou várias questões para fazer um diagnóstico, porque são muito importantes, né? Mas nós estamos fazendo esses diagnósticos autodiagnósticos, né? Que são os que nos interessam para que sejam com os povos, né? Então, o que que a gente quer ver nesses diagnósticos? O que que nos interessa saber? Nos interessa saber se existe transmissão intergeracional, ou seja, se fala, se os pais ensinam, transmitem a língua aos seus filhos. Ou seja, não só é o que Líbanides disse, né? Categorizar os falantes. Não queremos saber só, quando a gente quer ver isso, não queremos saber aqui, a gente quer saber quem fala a língua
Qual língua, né? Com quem? Por exemplo, perguntamos, né? Com seu filho, você fala em. E colocamos o nome da língua, né? Digamos, Guarani. Com seu filho, você fala em Guarani, espanhol, né? Então, perguntamos isso, né? Com seu esposo, você fala em. Para saber como vai sendo falado com todos, né? Assim sabemos, ou só em Guarani, só em espanhol, nas duas línguas, né? Por exemplo, e perguntamos tanto para o pai como para a mãe. Às vezes temos que ter, para isso a gente tem que ficar, por isso que se fazem esses diagnósticos por muito tempo, porque às vezes o pai fala, ah, pergunta para minha esposa, ela vai te dizer. Então é todo um trabalho que se faz, né? Porque você tem que saber com, né? A transmissão é, a transmissão, né? É com todos, todos, ou seja, para saber quem fala com quem, qual língua, né? Transmissão intergeracional. O pai com o filho, qual língua, a mãe com o filho, qual língua, tudo isso. Logo, espaços de uso. Em que lugares falam quais línguas, né? Na casa você fala. Quando você vai para o mercado, tem pessoas. Era interessante se fez um estudo onde num mercado onde em certas horas tinham pessoas fazendo certas atividades, vendendo certas questões, falavam numa língua, mas mais tarde falavam em outra língua porque já se encontravam com outras pessoas. Então, na praça você fala em outra língua, buscar todos os lugares, todas as relações, todos os espaços nos que se usam quais idiomas, né? Espaços de uso. Então, se fazem perguntas para isso. Espaços de uso, perguntas. Mas ver as perguntas e conversar. E aí eu agora estou fazendo assim muito rapidamente, porque isso, os donos da língua, ou seja, os falantes, são os que sabem quais são os espaços da sua língua, né? Eu não sei, nem linguista sabe, nem um antropólogo sabe. Tem uma ideia. Os falantes sabem e vão conversando e vão vendo e vão fazendo as perguntas exatas e vão. Isso demora meses, meses. Demora muito para fazer algo bem feito. Agora nós estamos, né? Ideologias linguísticas, o Quechua. O que que vocês pensam sobre as línguas? Tem quem pensa que uma língua serve para certas coisas, que outra língua serve para outras coisas. Tem quem diga que essa língua é doce, tem quem pense que essa língua é para poesia, tem quem pense que todas as línguas são para a mesma coisa. Então, ver todas essas ideias sobre a língua. Existia ideias sobre as instituições, porque as instituições são muito problemáticas ou podem ser muito boas aliadas para as línguas, né? Competência linguística. Competência linguística tem a ver com como aprendemos a língua, como entendemos a língua e tudo demais.
A nós, ninguém ensina nossas línguas, nós aprendemos. Então temos que fazer perguntas sobre isso, né? O contexto sociopolítico. O contexto sociopolítico é básico, porque existem épocas de proibições para poder aprender línguas. Por sorte, já não temos isso. Mas pode existir épocas de proibição de uso de uma língua. Mas também pode existir espaços que obriguem a aprender uma língua. Fatores econômicos e sociais, inclusive, te obrigam a dizer essas duas variedades de línguas são uma só variedade. Escutaram? Não são duas línguas, é uma só língua. Não são duas. Para fazer um seu caderno e coisas assim, os falantes se sentem mal, falam, não são duas línguas. Tem muitas coisas com fatores econômicos e sociais. E as atitudes, né? As pessoas dizem, querem que se revitalize sua língua, e as pessoas podem dizer sim, as pessoas podem dizer não, eu não quero, eu quero aprender o inglês. Então também temos que perguntar isso, né? Tem muitas coisas. Sobre tudo isso temos que pensar. Sobre tudo isso, ou seja, sobre tudo isso temos que pensar na hora de fazer. E sobre cada uma dessas coisas nós temos que fazer perguntas. Cada uma desses pontos, cada um desses pontos são muitas perguntas para um diagnóstico sociolinguístico. São chaves para um diagnóstico. São chaves. Atitudes. Você acredita, inclusive atitudes para revitalização. Tem questões, por exemplo, com Quechua, que percebemos que o Quechua é uma língua que está em processo de. É uma língua que está em perigo. Ainda que existam muitos falantes, é uma língua que está em perigo, porque tem poucos falantes jovens e tem muitos falantes mais velhos. Quando tem poucos falantes jovens, essa é uma língua que está em perigo. Existem jovens que estão fazendo coisas boas, como o Liberato Cani, que teve na sua penúltima conversa, na quinta. Graças a Deus temos o Liberato Cani. Mas tem gente que, se não tivesse gente como Liberato, eu estaria mais preocupada. Mas você pergunta para as pessoas, você sabe que o Quechua está em perigo? E vai te dizer, não, como é que está em perigo ser uma língua dos Incas? Não tem nada a ver que seja a língua dos Incas. Sim, está em perigo. Ah, como é que vai estar em perigo essa língua dos Incas? Então, a sua atitude é muito passiva frente ao perigo. Então, olhem, para a próxima aula, a gente ficou de ver os diagnósticos sociolinguísticos na Colômbia, tá? Os autodiagnósticos sociolinguísticos na Colômbia é um projeto governamental, por isso que está aqui que a gente veja esse incidência de cima, e esse foi desenvolvido dentro do projeto de proteção de diversidade etnolinguística do Ministério de Cultura da Colômbia. E tinha como objetivo a proteção dos direitos linguísticos dos povos indígenas. Os direitos relacionados garantem um acesso em língua materna, saúde, educação e justiça. Isso são todos relacionados. A ferramenta de diagnóstico foi a criação dos diagnósticos sociolinguísticos para avaliar a situação das línguas indígenas. Então, eu peço para vocês têm como uma tarefa qualificada, que é para quinta, mas revisem, por favor. Entreguem na quinta-feira de forma boa. Eu entendo que vocês têm trabalho, mas para que vocês não fiquem acumulados, seria bom que vocês revisassem isso. Revisem esse autodiagnóstico, né? O que foi criado esses autodiagnósticos sociolinguísticos para avaliar a situação das línguas, porque esse é um diagnóstico sociolinguístico. O que nós estamos fazendo nesse curso são diagnósticos. Nós
Para a revitalização, nos interessam os diagnósticos sociolinguísticos, né? Não nos interessa avaliar a situação linguística de tudo, mas os diagnósticos sociolinguísticos. Com isso, a gente vai tentar fazer uma proposta sociolinguística. Então, por favor, revisem esse diagnóstico e vejam, depois de revisar, aí está no cronograma. Eu vou deixar de compartilhar e eu vou olhar o cronograma. Se vocês me permitem um segundo, eu vou compartilhar o cronograma. Eu estou compartilhando o cronograma, né? Sim, eu vou colocar um pouquinho maior, tá? Pronto, pronto. Revisar o instrumento do autodiagnóstico da Colômbia e escrever no portfólio um parágrafo, fazer uma folha, né? Um parágrafo sobre quais elementos do instrumento consideram mais úteis para diagnosticar a situação sociolinguística das suas comunidades, nas suas comunidades. Como vocês adaptariam aos seus contextos, tá? Ou seja, de repente todos podem ser úteis, mas assim que vocês vejam, ou seja, não, nem tudo. Eu não sei quais seriam. Vocês vêm de uma comunidade todos? Sim, vem. Se vocês não vêm de uma comunidade específica, de uma que vocês conheçam, tá? Da qual vocês se sintam mais próximos. Porque todas as vezes, ou, se não todos não vemos uma comunidade, pelo menos temos, eu, por exemplo, eu não venho de uma comunidade, mas eu tenho uma segunda socialização com uma, com a qual eu me sinto muito próxima, muito afetada, muito proximamente afetiva. Então poderia ser com essa, né? Então, por favor, tá? Então seria por aí. Isso seria para que vocês façam, tá? Seria isso. Seria a aula de hoje. Espero que tenha sido do seu agrado. Muito obrigado. Obrigado também. A gente se Obrigada. vê na sexta, tá? Muito obrigado, muito Obrigada. Boa obrigado. noite. Tchau, Boa gente. noite. Feliz noite. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Até logo. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite.